Por favor, abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 17, enquanto nós caminhamos com Jesus rumo a Jerusalém. Agora já faltam apenas alguns meses antes de Jesus ter que passar pela sua paixão, seu sacrifício, e assim pagar a pena pelos pecados daqueles que ele deseja salvar. No capítulo 17, nós mais uma vez encontramos Jesus caminhando para Jerusalém. Ele deve participar de uma festa lá. Nessa festa, que é a sua última Páscoa, ele deve entregar a sua vida. Na verdade, essa jornada, se podemos dizer assim, começou no capítulo 9, versículos 51 e 52. E aí o capítulo 10, o capítulo 13, o capítulo 14, todos reiteram essa viagem de Jesus. Agora ele deve caminhar para Jerusalém, ele deve se programar para estar lá na época da Páscoa. Mas essa viagem ela não é direto para lá. Tem muitas coisas que ele deve fazer, muitas coisas que ele deve realizar, muitas coisas que ele deve ensinar ao longo do caminho. E aqui é uma dessas paradas em que Jesus, ao longo do caminho, enquanto realiza alguns milagres e ensina o máximo que ele pode ensinar, ele vai ter um encontro com alguns leprosos. Nosso texto é Lucas capítulo 17. E a partir do versículo 11. Nessa viagem, Jesus, na verdade, realiza 5 milagres. Enquanto ele planeja ir para Jerusalém, ele realiza 5 milagres. Os 3 primeiros são realizados para pessoas individuais, cegos, aleijados. O último é realizado para 2 pessoas, quando ele está perto, na entrada da cidade de Jericó. 2 cegos são curados. Mas aqui, Jesus realiza uma cura de 10 pessoas de maneira simultânea, ali instantânea. Jesus cura 10 pessoas ao mesmo tempo, sem tocar, sem absolutamente falar nada. Esse milagre fabuloso, maravilhoso, demonstra a autoridade de Jesus, uma autoridade divina para realizar o que bem quiser, mas também para remover as maldições causadas pela queda do homem, a entrada do pecado no mundo. Então, esta cura que acontece de maneira especial. Mas o final da história não é tão bonito quanto o seu começo. Então, se eu pudesse dar um tema para esse texto, diria que Jesus aqui encontra uma dezena de curados, mas apenas um é salvo. Versículo 11 do capítulo 17 diz assim a palavra do grande Deus. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar. Pai, a tua palavra é maravilhosa. Ela reflete o caráter do Senhor, reflete a vontade do Senhor e o plano do Senhor para a nossa vida. Hoje nós nos congregamos aqui pelos méritos de Cristo, no poder do Espírito, para a glória do Senhor, Deus Pai. E nós imploramos que durante o nosso tempo agora de devoção e adoração com as nossas mentes, que o nosso coração seja também aquecido. Eu peço a Ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer, que ajude-nos, Senhor, conforme as nossas necessidades, ajude-nos a destoarmos desses homens que foram curados, mas que tudo o que queriam de fato era aquilo que os olhos poderiam ver. Ajuda-nos a verificar se a nossa fé em Ti é uma fé que vai além do que o Senhor pode dar, mas é uma fé que deseja estar contigo.
ter um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Esse milagre, então, demonstra o poder divino e a compaixão do Senhor mais uma vez. Infelizmente, também demonstra a falta de percepção espiritual, mesmo diante desse ato tão milagroso. O nosso texto começa dizendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém, como eu bem falei. Esse aqui é o 4º milagre dos 5 que ele consegue realizar pelo caminho, assim, fora as muitas intromissões e conversas com os seus discípulos, assim como com os fariseus e líderes religiosos. Jesus, então, ele não está seguindo assim direto, terminou o seu ministério ali na Galileia, ele vai caminhar um pouco mais para cá, para Samaria, antes de chegar em Jerusalém. Ele ainda vai passar em Jericó e em outras grandes cidades daquele lugar. Então ele está costeando ali, passa naquele entroncamento, e esse texto é importante porque os samaritanos não se dão com aqueles que estavam na Galileia, mesmo que foi chamado de Galileia dos gentios, judeus não se dão com os samaritanos. Uma história antiga, remontando ali a época em que o povo retornou para a terra, dizia que os samaritanos haviam de alguma forma se misturado com os povos pagãos da terra, a adoração ficou meio atrapalhada, meio confusa, e aí esse povo mestiço agora era quase que odiado pelos judeus. Na verdade era assim, o povo judeu, nesse momento aqui, os fariseus não compreendiam que a vontade de Deus sempre foi alcançar todas as terras, que Deus não era um Deus racista, os judeus eram. Jesus então nos ajuda a entender aqui, ou Lucas nos ajuda a entender que Jesus está costeando ali, no meio, exatamente no limite entre a Galiléia, aquela região superior, e a Samaria, antes de chegar ali em Jerusalém. E aí ele entra numa aldeia, a aldeia não é dito o nome, uma aldeia anônima, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. A ideia de 10 leprosos é importante porque lepra ou hanseníase, como nós temos o costume de dizer hoje em dia, era um problema muito sério. Era uma pena de morte, era uma maldição, na verdade, como as pessoas pensavam. A ideia de serem 10 é porque, depois que a pessoa, de fato, era comprovado que tinha hanseníase, que tinha essa lepra aqui, a pessoa era colocada de fora de todos os eventos sociais, famílias, amigos, colegas, filhos, pais, os atos religiosos, os momentos de culto, tudo era colocado lá de fora, ele estava banido. E a única companhia que essas pessoas tinham eram outros leprosos. A ideia de que eles estão lá longe, versículo 13, eles ficaram de longe e gritaram, é porque era de fato lepra de verdade. Eu digo lepra de verdade porque no Antigo Testamento o termo lepra poderia se referir a uma série de escabioses, de problemas de pele. Por isso que os sacerdotes, conforme Levítico 13 e Levítico 14, eram aqueles que trabalhavam na Anvisa ou nos postos de saúde da época. Então, se eu tinha algum problema na pele, eu deveria caminhar até o sacerdote iria fazer uma acariação e olhar, volta para casa, vamos ver se passa, 8 dias você volta, tem um retorno de graça, a gente vai olhar, ver se está tudo direitinho e depois de todo esse processo, que era um processo complicado, era um processo lento até, se fosse verificado que era de fato lepra, essa doença horrível requeria que esse homem ou essa mulher fosse colocado para fora. Sua casa deveria ser destruída, até as roupas deveriam ser queimadas. O homem foi declarado imundo, e imundo ele seria, até que finalmente fosse alcançado pela morte. É um procedimento que, para evitar essa contaminação, não haveria condições de tratar. A contaminação era feita tanto por contato, por inalação, por isso que o leproso aqui, como naquela época no Antigo Testamento, ficava de longe. Sob pena de morte ele se aproximava. Ele ficava longe do convívio social, dos parentes, das festas, do culto e qualquer ajuntamento fora do alcance das pessoas. A única companhia de fato eram os leprosos. Os leprosos eram de todas as pessoas aquelas que mais deviam ser evitadas. Ser leproso naquela sociedade significava morrer lentamente. A doença se infiltrava no corpo, anestesiava os membros até que toda a sensação e o alerta da dor fosse perdido completamente. Tem relatos muito antigos, até múmias têm dito, parece que surgiu isso no Egito,
Dizem que essa doença, conforme os relatos, começa com uma mancha, na pele branca ou rosada, na testa, nariz, orelha, bochecha, queixo ou cabeça. A mancha então começa a se espalhar em todas as direções, uma parte nas sobrancelhas desaparece, inchaços esponjosos e tumorais crescem, primeiro em todo o rosto, depois começam a descer por todo o corpo à medida que a doença se torna sistêmica. Por isso que naquela época as pessoas chamavam os leprosos de rosto de leão, por causa dos tumores esponjosos. Depois que os órgãos internos, e aí a pele é afetada, dedos e mãos, podem ser absorvidos pelo corpo, literalmente absorvidos pelo corpo, por causa da invasão desse bacilo na medula óssea, prejudicando o suprimento de sangue, fazendo com que os ossos murchem, o resto do corpo também murche. Com a perca da sensibilidade, a vítima destrói o próprio tecido. Bacilo destrói o olho, causando cegueira, penetra nos dentes para que eles caiam, penetra em todos os órgãos do corpo, atinge a laringe, por isso que os leprosos falam com uma voz rouca e fraca. A pele perde a sua cor original, torna-se espessa, brilhante, escamosa. À medida que a doença progride, as manchas tornam-se feridas, sujas e úlceras. Daí o mau cheiro e o odor terrível que exala os leprosos, por causa também do suprimento insuficiente de sangue. A pele, especialmente ao redor dos olhos e orelhas, começa a formar sulcos profundos entre o inchaço, de modo que o rosto do indivíduo é afetado e, de fato, começa a se assemelhar ao rosto de um animal. Como se não bastasse todas essas desgraças físicas, era comum naquela época compreender lepra como sinônimo de maldição da parte de Deus. Ela estava associada algumas vezes de maneira indevida com a maldição da parte de Deus. Talvez porque algumas vezes no Antigo Testamento foi assim que Deus fez. Todo mundo lembra da história de Geazi, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 26, que foi punido com lepra, a lepra de Naamã. Todo mundo lembra até da própria Miriam, que falando mal de Moisés, Deus a puniu e ela ficou por alguns dias fora do arraial, pegou lepra, em Números capítulo 12, versículo 9. E o mais conhecido de todos, Uzias, o rei, que entrou, ousou entrar e fazer um trabalho que não era próprio para os reis, mas para os sacerdotes, em 2 Crônicas 26. Mas nem toda lepra era por causa da maldição de um pecado específico. Mas os homens parece que atrelaram tudo, e era com certeza por causa da maldição da entrada do pecado no mundo. Então os homens caminhavam como um estigma, completamente alheios a tudo que estava acontecendo em Israel, sozinhos, completamente distantes de tudo que se passava, distantes da assembleia, do culto, da religião de Israel, mas também tendo o estigma de serem malditos, amaldiçoados por parte de Deus. A gente precisa entender esse tipo de realidade para ver como Jesus demonstra compaixão aqui. Na verdade, o encontro que eles têm com Jesus é isso que eles pedem. Olha só como é que eles se apresentam para Jesus. Eles de longe gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. A palavra mestre aqui, essa palavra aqui específica, ela é utilizada no Evangelho de Lucas, apenas por Lucas. E no Evangelho de Lucas é utilizado somente pelos discípulos de Jesus para se referirem ao seu mestre. Mestre aqui não é somente a ideia de professor, aquele que leciona, não é a ideia de um educador. Mestre aqui é alguém que tem um know-how, alguém que tem prestígio, alguém que tem autoridade, respaldo e alguém que tem poder. Alguém que está numa categoria diferente, acima. Alguém que tem condições de conceder aquilo que eu estou a pedir. A única vez que esta palavra aparece na boca de alguém que não é discípulo de Jesus é aqui. Parece que de alguma forma esses leprosos aqui sabem não somente que Jesus existe, que está perto, mas sabem algumas coisas a respeito de Jesus. A reputação de Jesus precede essas pessoas.
Conhecem que Jesus é mais do que um simples homem ou um professor, como os escribas, como os fariseus. Jesus tem demonstrado, por causa dos relatos de milagre, por causa do sobrenatural que está arrojado com Jesus ao longo do seu ministério, que Jesus é um mestre, alguém que tem uma reputação importante, um homem que opera milagres. Alguém mais do que mais um simples professor de religião. Mais do que o mestre, o que eles pedem para Jesus, é claro, tem compaixão de nós. Essa é um dos relatos, na verdade é o pedido mais comum daqueles que compreendem a sua necessidade. Do Evangelho de Lucas aparece em outras 2 vezes, do leproso de Lucas capítulo 5 e de outra, capítulo 8, pedindo compaixão, tem piedade, olha a minha miséria. Em outras palavras, é como se dissesse, é minha única esperança, é a única chance que eu tenho, não há outra possibilidade de cura. Nunca houve. A fé desses homens pode ser até escassa, mas eles sabem que Jesus é a única opção que eles têm. Tem misericórdia de nós. Eles demonstram uma compreensão da sua condição lamentável, que eles não têm capacidade de resolver, nem ninguém mais. O dilema está além do que eles podem fazer. Eles precisam depender de um poder superior, e é isso que eles fazem. Olha a minha miséria, compadece-te de mim, sente a dor que eu mesmo sinto. Essa é a maneira mais comum das pessoas compreenderem o tamanho do poder de Jesus. Mas mestre tem compaixão de nós não é tudo. Eles veem também que este poder, este know-how, esta reputação que Jesus tem de alguma forma, também está acessível. Jesus não está lá para destruí-los. Amaldiçoados ou não, Jesus está ali e eles pedem por compaixão. E essa junção é magnífica. O nosso Senhor é compreendido por esses leprosos como alguém que tem reputação de um poder elevado e como alguém que tem condições de se compadecer. Esse é um dos grandes problemas, às vezes, do ensino infantil ou da nossa compreensão a respeito de Deus. Ou Deus é muito grande, está completamente distante, ou Deus é muito perto e assim é meu igual. Ou Deus ele é completamente transcendente, de maneira que Ele está lá, eu estou aqui, Ele não me importa como eu trato os outros, como eu lido com o meu trabalho, o que eu assisto na internet, Ele não liga para isso, Deus está lá, Ele tem coisas mais importantes para resolver, Ele é o completamente outro, Ele não trabalha nas coisas da minha vida. Ou Deus é muito perto de mim, tão perto, olhando tudo que é meu igual. Deus é meu xará, Deus é meu amigão, e aí? Esses homens compreendem. Jesus é o mestre. Jesus tem um poder superior. Jesus é além de nós. Mas Ele é acessível. E é com base nisso que eles pedem, tenha piedade. Eles reconhecem o poder de Jesus, mas eles reconhecem a disponibilidade, ou pelo menos apostam na disponibilidade de Jesus para exercer a sua compaixão. É provável que eles, nos relatos que levaram essas pessoas a pensarem sobre o poder de Jesus, estava associado à compaixão. Eles devem ter olhado e visto a paz, pensado, não, eu lembro que ele fez isso, mas ele fez isso porque fulano de tal pediu, e ele teve compaixão, e ele teve compaixão, e ele teve compaixão, e ele teve compaixão. Vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram. Vamos implorar e clamar que Deus tenha compaixão de nós de novo, mais uma vez. Eles estão conscientes disso. E isso é suficiente para que eles clamem por cura. Mas até aqui estamos no pedido. Vem a resposta de Jesus, que é estranha. No versículo 14 diz, Jesus os vê, ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Eles pediram cura por misericórdia e piedade. Jesus ordena que eles vão, se apresentem aos sacerdotes. O que Jesus está fazendo aqui?
O fato deles obedecerem demonstra que eles entenderam o que Jesus estava dizendo. A mesma lei do Antigo Testamento que estabelecia que os sacerdotes deveriam ser aqueles que declaravam alguém imundo, ou aqueles que faziam o processo para certificar que aquela lepra era verdadeira e assim declarar aquela pessoa imunda, esses sacerdotes eram os mesmos que deveriam declarar que a pessoa estava curada ou limpa. E assim deveria ser reassumida ao culto, à vida, à família, às coisas normais da vida. Quando Jesus diz, vão entregar, vão se apresentar ao sacerdote, essa ordem como que antevê e criar a expectativa da cura. Porque essa acariação posterior, para declarar limpo, precisava ser feita por um sacerdote. Deveria ser feita uma oferta para demonstrar a purificação da sua mazela e assim ser declarado limpo. Por que Jesus não simplesmente fez, sejam limpos? Por que Jesus ordenou que eles fossem até, ou o sacerdote mais próximo, poderia ser nessa cidade, ou então descer até Jerusalém, para lá serem curados quando estiverem lá, ou serem apresentados ao sacerdote? Talvez o sacerdote irá curá-los, talvez. O fato é que Jesus, ao mandar isso, ele antecipa a cura, mas ele também testa essas pessoas, se o tipo de fé que eles têm é uma fé que de fato os move à ação. Jesus, ele valida a lei de declarar limpo o leproso, mas ele testa essas pessoas. Porque falar que Jesus é mestre é fácil. Fazer o que Jesus ordena é um pouco diferente. Confiar na vontade de Deus é um pouco diferente. Falar durante o culto, usa a minha vida como nós cantamos. Agora, pois, Senhor, usa-me como o Senhor quiser. Como tu queres, Senhor, não foi o que cantamos? E aí Deus pode, diante agora dos anjos eleitos, dizer, aquele ali vai para a Bósnia, aquele outro ali vai para a faixa de Gaza, aquele outro ali, não é como eu quero. Aquele outro ali não vai casar, vai viver como solteiro para pregar o evangelho. Aquele outro ali, Deus pode usar como quer, o que nós cantamos. Aquele ali vai dar testemunho a meu respeito durante um período de grande dificuldade com o câncer. Aquele ali vai dar testemunho a meu respeito que confia em mim durante o tempo de aflição por ausência de trabalho. Aquele outro ali vai ter que demonstrar o meu amor por mim amando um filho que é desobediente. Aquele outro ali vai ter que amar o seu marido, mesmo que o marido não seja o melhor marido do mundo. A dissociação entre aquilo que falamos e a maneira como vivemos ou respondemos às ordens de Deus é sempre um problema crasso da humanidade. Eu sou mestre, eu posso exercer minha compaixão. Faça assim, vá se mostrar, vá na confiança, vá sem ver. Vá com base no que você conhece a meu respeito. Eu sou mestre, haja como se eu fosse de fato assim. Faça como eu estou mandando. Vá se apresentar ao sacerdote. Vá na antecipação, na expectativa de que eu estou cedendo o que você requereu, mas você vai encontrar enquanto faz o que eu ordeno. A confiança que nos faz agir mesmo sem entender todas as implicações. Insistir naquilo que Deus espera de mim, mesmo que os resultados sejam completamente outros. É o que Jesus faz aqui. De maneira excepcional, esses homens demonstram essa fé. Esses homens demonstram fé no poder de Jesus para curar. Demonstram fé na compaixão de Jesus para exercer misericórdia por eles. A ordem de Jesus, que implica misericórdia, também demanda obediência e fé. Eles devem obedecer à ordem de Jesus e irem se mostrar ao sacerdote. E o texto é tão simples. E aconteceu no verso 14, e aconteceu que, indo eles, obedecendo a ordem de Jesus, indo eles,
foram. Eu acho fabuloso como a descrição de algo milagroso desse jeito é tão simples, né? Não teve carabachô, não teve 3 pulinhos, mandinga, pisa de peão, não teve nada. Eles saíram andando, Jesus falou para a gente, vamos, a gente saiu andando, e ao caminharem, foram curados, instantaneamente. Ali, os 10 ao mesmo tempo, olhando um para os outros, perceberam, nós fomos purificados, estamos purificados completamente. Não teve pula-pula, não teve o céu que virando de bronze, os trovões, não teve raios, eles obedeceram e Jesus os curou. Enquanto caminhavam pelo caminho. É claro que houve momentos em que Jesus curou pessoas porque elas creram. Mas houve muitas ocasiões em que Jesus curou pessoas que não acreditavam. Aqui Jesus os cura enquanto eles obedecem. O que vem em seguida é algo interessante. Eu fico tentando imaginar os 10 sendo curados. Já imaginou? É porque é difícil a gente pensar na vida de um leproso. Dependendo da história de cada um, alguns desses, se forem casados, nunca mais tinham tido a oportunidade de conversar com seus filhos de perto, de abraçar os seus meninos, de abraçar a sua própria esposa, casados ou não, eles estavam fora. Seus pais, eles não podiam participar nem do velório, nem enterrá-los. Um culto, uma oração, uma leitura na sinagoga, isso estava completamente proibido. Cruzar essa linha era ser apedrejado por qualquer um. Andando na rua, eles deveriam cobrir o rosto e gritar, impuro, impuro, para avisar todas as pessoas, para que abrissem, para que ele pudesse caminhar. Imundo, imundo, era assim que ele falava sobre si mesmo. E agora, no momento, por causa da compaixão e o poder de Jesus, esses homens são feitos novos. O que passa pela cabeça de um homem assim? Eu fico imaginando o turbilhão de coisas. Alguns pensaram na esposa, outros pensaram talvez na família, outros pensaram no culto, outros pensaram nos negócios, outros pensaram em voltar a trabalhar finalmente, outros pensaram em talvez começar uma determinada coisa, outros pensaram nos planos que haviam sido parados, né, por causa desta doença, outros pensaram. Um deles pensa em algo muito distinto. Um deles, percebendo que havia sido curado, o texto diz, um dos 10, vendo que estava curado. A gente não sabe a distância que eles haviam percorrido. Não sabe se era o sacerdote ou que morava mais perto, ali na aldeia, ou não sabe se ele deveria voltar a Jerusalém. Não importa. Em algum momento, no momento em que eles perceberam, pode ter sido 100 metros depois, ou pode ter sido alguns quilômetros depois, o que veio à mente desse homem é, rapaz, eu fui curado. Ele parou no meio do caminho, girou e voltou cheio de alegria. É claro, cheio de espanto e admiração. Ele deve ter pensado em todas as coisas que voltariam a ser diferentes. Então, tentando processar o que aquilo significava. Pensa em todas as implicações agora, poder finalmente retornar à família, abraçar os filhos, amigos, jogar bola, casamentos, trabalho, visitar os pais, ida e volta, ter condições de se locomover, sem ser amaldiçoado pelas crianças e pelos outros. Mas ele viu mais do que isso. Ele viu muito mais do que isso. Ele entendeu as reais implicações do que acabara de acontecer. O que é isso? Esse homem estivera na presença de alguém maior do que apenas um curandeiro. 10 leprosos haviam sido curados espontaneamente, sem nenhum tratamento, mesmo toque ou palavra de ordem. Esse que havia realizado a cura tinha que ser mais do que alguém com poder. Este poder precisava ser divino para poder reverter nessa magnitude a maldição do pecado. Ele precisava, então, mais do que a cura física. O texto diz que ele volta com toda a expectativa de receber todo o potencial da misericórdia e acessibilidade de Deus.
Ele sabia o que realmente precisava. Seu coração, irmãos, ansiava por um relacionamento com o curador divino. Ele queria se entregar àquele curador divino. Ele queria cair ao chão diante daquele que havia curado como um pecador reconhecido, adorá-lo e adorá-lo, louvá-lo e agradecê-lo. Ele queria mais do que somente a libertação física. Ele queria mais do que a bênção. Ele queria mais do que a vitória. Ele queria estar completamente reconciliado com Deus. 10 homens, uma dezena foi curado, mas apenas um foi salvo. Eu acho que a sociedade moderna, e provável talvez que existam alguns aqui, que talvez vieram aqui pensando na bênção, ou têm procurado a Deus por causa da bênção. A bênção pode ser tanto a cura física, a bênção pode ser tanto uma porta de trabalho, de emprego, a bênção pode ser de uma determinada necessidade, ou um filho que é usuário de droga, ou um primo, ou um tio, ou um parente, ou um marido, ou uma esposa, e todas essas coisas têm o seu lugar, e a graça e a misericórdia de Deus está acessível para nós procurarmos ajuda no Senhor em todas essas coisas. Foram 10 os que foram curados, todos aqueles que imploraram misericórdia. Mas existe algo mais profundo do que a necessidade física. Que receber apenas a necessidade física e se dar por satisfeito anula e não muda, não resolve o problema da necessidade espiritual. A resposta de Jesus, ela soa como se fosse uma certa expectativa que é frustrada, se é possível dizer assim. Ou uma resposta que Jesus antecipa, e os homens não dão. E isso para a condenação deles. Se um conseguiu ou quis fazer assim, se um retornou para dar glória a Deus, por que não os outros? Se todos experimentaram o mesmo milagre, a mesma compaixão, a mesma graça, a mesma misericórdia, a razão é porque alguns homens precisam de Jesus por aquilo que Jesus pode dar. Outros homens pegam tudo que Jesus dá e usam isso como alavanca para terem a Ele. Só esses são salvos. Os outros vão para o inferno, mesmo com as suas bênçãos físicas. Esse homem parece que conhecia as histórias do Antigo Testamento, que o grande Deus é não somente um Deus poderoso, mas misericordioso, Salvador, Redentor. É um Deus que a sua acessibilidade vai muito além de bênçãos aqui, mas um Deus que deseja relacionamento. Versículo 15, então, diz que um dos 10, vendo que estava curado, ele volta fazendo 3 coisas. É muito interessante, ele volta dizendo... Ele dá glória a Deus em alta voz, ele prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradece Jesus. Ele retorna, não importa onde estava. Eu fico pensando nessa primeira parte aqui. Sua voz rouca por causa daquele problema na inflamação na laringe causada pelo bacilo, agora é erradicado. E esse homem, eu fico imaginando esse homem voltando, clamando a plenos pulmões, louvando a Deus, glorificando a Deus, falando bem de Deus, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor pela graça e a misericórdia. Eu fui curado, posso ver a minha mãe de novo, eu fui curado, minha vida retornou. Mas não é aquele agradecimento que foca em si, mas passa pelas bênçãos da graça recebida e retornam para Deus. Ele glorifica a Deus em alta voz, ao invés de considerar todas as possibilidades que a cura estava lhe dando a partir dali, ele foca em Deus. É por isso que ele retorna, porque quem agradece as bênçãos recebidas aprofunda o relacionamento. A gratidão, depois de receber as bênçãos, aprofunda, desenvolve aquele relacionamento. Do contrário, ele é pautado apenas em pedir, em Deus ser considerado um gênio da lâmpada, em sugar de Deus o máximo que ele pode dar. Aquele que agradece, considera.
Aquele que agradece reflete. Aquele que agradece antecipa relacionamento, não bênção. Sua voz então recuperada. Essa fraseologia, dando glória a Deus em alta voz, aparece outras 2 vezes no Evangelho de Lucas. Uma com Isabel, minha alma, quando ela engrandece, louva ao Senhor. E o outro, um pouco mais na frente, daquela que é cheia do Espírito Santo, no capítulo 8. Ela ficou cheia do Espírito Santo e fala daquela emoção, daquela intensidade, ela louvando a Deus por aquilo que Deus havia feito. Esse sabia quem o havia curado e removido a sua vergonha e maldição. Havia sido o próprio Deus. É por isso que ele glorifica a Deus em alta voz. Mas na próxima ação ele se prostra diante dos pés de Jesus. Não existe dissociação, ele se prostra aos pés de Jesus. Em algum momento se confunde ali, enquanto ele glorifica a Deus e louva a Deus, prostrado com o rosto em terra aos pés de Jesus, ele glorifica ao grande Deus Pai, agindo pelo seu poder por meio do seu Cristo. Mas ele se prostra diante de Jesus, ele reconhece que eles não estão tão distantes, Deus, o Pai e o próprio Cristo. Na verdade, o Cristo demonstra o poder do alto, ele se prostra e adora e reconhece o poder e a compaixão de Jesus. E Jesus, ele não repreende, ele recebe a adoração, o reconhecimento e a honra. Ele reverencia Jesus em adoração, o louvor em alta voz, mas Jesus não o afugenta, não repreende, não manda se levantar agora, mas assume a posição de ser adorado ali, aos pés de Jesus. Ele glorifica a Deus. E por último, ele agradece a Jesus. Ele responde de maneira apropriada ao bem recebido. Mais do que um gênio da lâmpada, ele é o meu Deus, que não tem a obrigação de fazer absolutamente nada por mim, mas escolheu livremente atender ao meu pedido de misericórdia, e por isso eu retorno para lhe agradecer. Eu não demando nada de Deus. Eu demonstro gratidão, demonstrando que de fato Deus não é obrigado a fazer nada. Senhor Jesus, por não me deixar em minha condição, mas ter compaixão, eu te agradeço. E o agradecimento, como eu disse, permite que o relacionamento caminhe um pouco mais. Ele aprofunda o relacionamento, o nosso, com Deus. Diante disso, o Senhor Jesus vai fazer a avaliação dessa condição. Ele faz 3 perguntas retóricas. O homem faz o que faz, Jesus observa isso, Jesus faz 3 perguntas retóricas, que demonstram a sua avaliação. Não eram 10 os que foram curados? Jesus não estava presente, mas ele sabia. Os 10 obedeceram, os 10 clamaram por misericórdia, e ele sabe que a sua graça foi concedida a 10. Não foi uns 10 curados, e a resposta é? Sim, Jesus sabia. Onde estão os 9? E a resposta é? Estão cuidando da vida deles. Onde estão os 9? Estão cuidando da vida deles. Eles já tiveram o que queriam de Jesus. Eles não estão mais interessados em Jesus. O que mais Jesus poderia dar? Não era a vitória que eu queria? Eu recebi. Agora eu vivo a minha vida. Agora eu sigo o meu rumo. Jesus me deu essa experiência fabulosa. Eu tive esse encontro com Deus e Deus me deu a vitória. Agora é comigo. Agora eu vivo a minha vida. Não se achou, ele pergunta no verso 18, quem voltasse para dar glória a Deus? O que parece é que ele resume toda a atitude do homem que deu glória a Deus em alta voz, que se prostrou aos pés de Jesus e que o agradeceu. Ele resume essas atitudes em uma só. Ninguém voltou para dar glória a Deus. Ninguém voltou para exaltar a Deus. Ninguém voltou para reconhecer que não merecia, mas precisava. Ninguém. Só esse homem, só este samaritano, só este estrangeiro.
A reprimenda de Jesus é esmagadora. Não é por causa da ingratidão somente, mas porque a ingratidão revela o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Irmãos, nós não temos uma cultura de gratidão. Isso está em todos os relacionamentos. Qual foi a última vez que você agradeceu aos seus pais por terem criado você? Por terem limpado você, amamentado você? Qual foi a última vez que você agradeceu à sua esposa pelo cuidado e organização da casa? Qual foi a última vez que você agradeceu pela ajuda que recebeu com as roupas? Qual foi a última vez que você agradeceu ao seu marido por providenciar direção, proteção? Qual foi a última vez? Eu lembro de uma vez, fui almoçar na casa de um irmão e aquilo dali me marcou. Então, o pai sentou na mesa com os meninos, agora nós vamos agradecer. A comida não estava boa. Obviamente não é nenhum dos irmãos daqui, porque todos cozinham muito bem. Mas a comida não estava boa. Ela havia testado, nós comemos, mas a comida não estava tão boa. Ao terminar, eu não percebi que ele não havia gostado. Ele comeu e disse: amor, muito obrigado pela refeição. Isso já foi impactante para o meu coração, agradecer pelo esforço dela em fazer. Mas o que veio do lado de lá também me impactou. E ela veio de lá e disse: amor, muito obrigado você por ter providenciado para nós. Nós não fazemos isso, nós não temos uma cultura. Qual foi a última vez que você agradeceu aos professores da EBD por voluntariamente, domingo após domingo, ensinarem seus filhos? Domingo após domingo, sem receber absolutamente nada em termos de finanças, mas ensinar os seus filhos lá para o outro lado da rua, treinar, se esforçar, ir para treinamento, para ensinar o seu... Qual foi a última vez que você agradeceu? Qual foi a última vez que nós agradecemos por aqueles que nos ensinam a palavra de Deus? Nosso coração é um coração ingrato. É só lembrar nos cultos de oração, meus irmãos. Olhe nos últimos 368 cultos de oração. A lista maior é de agradecimento e louvor ao grande Deus ou de pedido? Nós temos mais do que pedir do que agradecer? Será mesmo? Nós precisamos nos esforçar para empurrar o nosso coração a lembrar das inúmeras coisas pelas quais nós deveríamos ser gratos. Nosso coração tende a querer as coisas que nós não temos. O que tem o seu lugar. Eu pedia isso, eu queria isso. Mas às vezes eu fico imaginando que isso aqui é quase uma ilustração para as nossas vidas. Nós não retornamos para agradecer. Pedir por aquilo, quero louvar o Senhor. Agradecer, quero louvar o Senhor. Pedir por aquilo outro, quero louvar ao Senhor. Louvamos a Deus quando isso acontece, mas algumas vezes são apenas nas grandes coisas. E a nossa falta de gratidão, desrespeito o compromisso que temos de amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando se o Senhor se colocasse num local como esse e dissesse: quantos aqui têm sido abençoados? Eu não me lembro de quantos voltaram para me agradecer. Quantos voltaram para agradecer por aquilo que comeram de manhã? Quantos voltaram para agradecer pela ajuda e companhia e pela palavra de Deus e tantas outras coisas? Jesus termina dizendo: levante-se e vá. A sua fé salvou você. A palavra salvar aqui não é a mesma palavra que acontece no versículo 14. Foram purificados, estava curado. A palavra salvar aqui, essa palavra algumas vezes é traduzida como ficar limpo ou ficar completo. Sim. No texto, no entanto, aqui, com a reprimenda de Jesus e a diferença de atitude dessas pessoas aqui, dos 10 desse aqui, essa salvação aqui é uma salvação de relacionamento com Deus. Esse homem foi salvo dos seus pecados. Esse homem iniciou reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus. Ele clama por misericórdia, que é concedido, mas depois dessa misericórdia que está ligado à doença que ele tem, depois de liberto, esse homem retorna
para dar glória a Deus. Reconhece a autoridade que Jesus tem se prostrando diante dele. Reconhece o poder e a misericórdia concedida a ele a despeito de quem ele é. Agradecendo Jesus. Esse homem foi salvo. Esse homem foi salvo porque ele viu além do que o físico pode fazer. Eu fico imaginando o tanto de pessoas em tantos lugares em que o pregador simplesmente fala para as pessoas para procurarem pela bênção. E tantas pessoas procuram pela bênção e ficam com esta bênção, mas é só isso. Não perseguem um relacionamento, não glorificam a Deus em alta voz. Não fazem isso. Então, muito cuidado com as experiências religiosas, muito cuidado com as experiências milagrosas. Experiências milagrosas com Jesus não é equivalente à salvação recebida por fé. Pessoas podem ser curadas por Jesus, mesmo assim, com a cura que receberam e a experiência que receberam, aquilo que deveria funcionar como um macaco, para subir a pessoa para perto de Jesus, na verdade, funciona como um trampolim para que ele continue vivendo uma vida agora sã. O aviso aqui é que você pode experimentar a bondade e a graça comum de Deus, e você de fato experimenta. O mundo inteiro experimenta. Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, cair chuva sobre justos e injustos. Ele é bom para todos os homens, o Salmo 145. Você pode ser abençoado por Deus de uma forma física e terrena. Você pode ser até abençoado por ouvir as histórias de Jesus, a verdade do Evangelho. Mas se você ao final disso pensa assim, rapaz, eu vou pegar tudo que eu posso aqui. Eu vou pegar tudo que Jesus pode me dar, mas controlar a minha vida aí é comigo. Controlar a vida, então é comigo. Eu gosto da minha vida do jeito que eu quero. Deus me deu e eu agradeço por isso. A gente ouve as pessoas dizendo o tempo todo, graças a Deus por estar saudável, graças a Deus por ter filhos, graças a Deus pelo meu trabalho e etc. Mas essas coisas que são bênçãos, deveriam ajudar você a caminhar para aquele que pode redimir você do pecado. Essas experiências e sinais claros da bondade de Deus, se não são acompanhados de relacionamento, vão conduzir você ao inferno. Você pode voltar-se e prostrar-se diante de Jesus e abraçá-lo como seu mestre e salvador. E o milagre que ele fez por aquele homem também pode fazer por você. Amarmos a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele dá. Amém?